A Noruega, em termos populacionais, se destaca por ser um país pequeno, abrigando cerca de 5,5 milhões de habitantes. Para contextualizar, esse número é inferior à população de muitas cidades e estados do mundo, como os 6 milhões de habitantes de Singapura e os quase 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong. Apesar da sua escassez populacional, a Noruega é vasta em extensão territorial, cobrindo aproximadamente 385 mil km² de área total. Isso representa cerca de 140 vezes mais a área geográfica de Hong Kong e aproximadamente 464 vezes de Singapura. Apesar da sua grande extensão territorial, a Noruega é conhecida pela sua baixa densidade populacional, uma das menores da Europa continental. A metade norte do país se estende além do Círculo Polar Ártico, caracterizado por um terreno predominantemente acidentado, montanhoso e frio, um ambiente que não favorece a sustentação de uma grande população. Apenas 2,2% das terras norueguesas são consideradas aptas para a agricultura, uma das menores porcentagens do mundo, comparável até mesmo com Iêmen, um país montanhoso no deserto da Arábia. Isso implica que, apesar da sua vasta extensão territorial, apenas cerca de 7.124 km² de terra na Noruega são adequados para a agricultura e criação de animais. Além disso, as pequenas áreas de terra cultiváveis na Noruega estão localizadas no sul do país, entre vales estreitos e cercadas por belas montanhas. Isso sempre dificultou a criação de grandes fazendas integradas e eficientes no país. O tamanho médio das fazendas dos Estados Unidos supera em mais de 8 vezes o das fazendas norueguesas. Como resultado, as fazendas americanas são mais integradas, eficientes e produtivas, podendo alimentar significativamente mais pessoas. Devido a essas desvantagens em termos de potencial agrícola, ao longo da história da Noruega, houve expectativas e suposições que o país deveria ser naturalmente pobre, ou pelo menos historicamente foi, até a súbita descoberta de petróleo no final dos anos 60, o que transformou a sua economia e abriu caminho para a atual prosperidade. Mas o que já era bom se tornou ainda melhor. No início de julho de 2023, o país fez uma descoberta incrível: a maior reserva mundial de fosfato provavelmente disponível em uma mina em Hogland, no sudoeste da Noruega. Foram encontrados cerca de 77 bilhões de toneladas desse material, efetivamente dobrando a oferta global desse recurso raro. Essa descoberta é capaz de suprir as necessidades mundiais de produtos como fertilizantes, eletrônicos e especialmente baterias e painéis solares de alto desempenho, pelo menos pelos próximos 50 anos. De maneira conservadora, estima-se que a descoberta tenha um valor de cerca de 24 trilhões de dólares, o que mesmo após os custos de extração e transporte, poderia levar a Noruega para um país que já é rico e próspero para um lugar incontestavelmente mais rico do planeta, superando até mesmo valores estatísticos como os de Mônaco e Liechtenstein. Mas será que realmente isso vai acontecer? No vídeo de hoje vamos entender como a Noruega está se tornando o país mais rico do mundo e os seus planos para essa nova descoberta. Devido ao sucesso econômico da Noruega, é fácil pensar que ela sempre foi rica, mas na verdade nem sempre foi assim. A sua economia não era particularmente rica para os padrões da Europa Ocidental. Sua principal indústria era a pesca, e embora mantivesse relações comerciais com algumas das economias mais prósperas do mundo, não era rica de fato. No entanto, tudo mudou no final da década de 60, quando foram descobertos grandes depósitos de petróleo e gás natural no Mar do Norte. Essa descoberta mudou o curso da história econômica do país para sempre. A produção de petróleo começou na década de 70, principalmente sob a gestão da Statoil, uma empresa criada para extrair, refinar e vender recursos descobertos. Outras empresas privadas também foram autorizadas a operar em campo, uma vez que muitas delas foram responsáveis pela exploração inicial que levou à descoberta dos depósitos. No entanto, o governo norueguês estipulou que teria uma participação de 50% em todas as licenças de produção vendidas às empresas privadas. Essa decisão refletiu a ideia de que todos os recursos naturais dentro das fronteiras do país pertenciam ao povo norueguês, e eles deveriam se beneficiar da sua exploração. Essa abordagem equilibrada tornou a Noruega um destino atraente para investidores petrolíferos, e a Statoil, mais tarde nomeada como Equinor, expandiu as suas operações para incluir não apenas a extração e venda de petróleo bruto e gás natural, mas também o investimento em refinarias. Isso permitiu que o país refinasse seus próprios recursos naturais e vendesse diretamente aos consumidores na Europa, um dos maiores mercados mundiais de energia na época. Além disso, a eficiência e a gestão exemplares das instalações de refino permitiram que a Noruega importasse ainda mais petróleo bruto de outros países para o processamento. O governo norueguês viu uma fonte imensa de receitas com a exploração desses recursos naturais. Embora a exploração total de petróleo e gás na Noruega não possa competir com o de grandes produtores,
como os países do Golfo, Rússia e Estados Unidos, a Noruega tem sido capaz de reter uma parte significativa dessas receitas para benefício do seu povo. Isso contrasta com muitos outros países onde a maioria do dinheiro proveniente da exploração dos recursos naturais beneficiam grandes empresas estrangeiras ou elites locais, com poucos benefícios para a população em geral. As cidades norueguesas são bem estruturadas, embora não tenham arranha-céus imensos ou ilhas artificiais. Isso ocorre porque o país opta por uma abordagem diferente ao lidar com sua riqueza. Ao invés de distribuir diretamente o dinheiro aos seus cidadãos ou investir em projetos grandiosos de infraestrutura, a Noruega deposita toda essa riqueza em um Fundo Nacional de Poupança, conhecido como Fundo Soberano. O valor de 1,6 trilhão de dólares equivale a quase 330 mil dólares para cada pessoa na Noruega. Isso significa que se o fundo fosse distribuído diretamente para todos, os noruegueses seriam as pessoas mais ricas do planeta. No entanto, o governo norueguês opta por uma abordagem diferente. Ao invés disso, o fundo permanece intacto, financiando eventualmente as despesas públicas. A importância disso já está no próprio nome, Fundo de Pensão do Governo, ou mais tecnicamente, Fundo de Pensão do Estado. Embora o nome sugira que seja destinado a financiar pensões, na realidade o fundo não é exclusivamente para esse fim. Ele serve como uma espécie de reserva para quando as receitas do petróleo já não forem mais suficientes, funcionando como uma espécie de pensão para a nação quando o petróleo se esgotar. A descoberta de vastas reservas de fosfato na Noruega representou uma mudança extrema que poderia refletir na importância do petróleo e gás natural no Mar do Norte. O valor estimado desses depósitos de fosfato é gigantesco, chegando a ser comparado com as reservas de petróleo da Arábia Saudita, considerando os preços atuais globais. Enquanto a Noruega é apenas um dos muitos players no mercado de combustíveis fósseis, o controle potencial sobre o fornecimento global de fosfato a colocaria do lado de apenas outro país no mundo. A demanda por fosfato provavelmente continuará crescendo à medida que o mundo busca reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Esse mineral desempenha um papel crucial na variedade de produtos, desde baterias de alto desempenho até painéis solares, além de ser fundamental como fertilizante para alimentar a população mundial que está em constante crescimento. E até então, o Marrocos era praticamente o único país com reservas significativas de fosfato, tornando um ativo de grande interesse para várias potências globais. O fosfato é considerado um recurso estrategicamente importante por várias economias, como a União Europeia, Estados Unidos e a própria China. Isso implica que o seu comércio internacional está sujeito a várias restrições e regulamentações. A Noruega, portanto, se torna um país de interesse significativo para essas potências econômicas, representando tanto oportunidades quanto riscos. Essa descoberta pode ter um impacto particularmente negativo em Marrocos, que depende fortemente da exportação e processamento do fosfato como parte significativa da sua atividade econômica. Com a Noruega entrando potencialmente no mercado, os preços do fosfato podem cair, afetando a economia marroquina. No entanto, para a Noruega e o mundo, a disponibilidade mais ampla e estável desse recurso tão vital pode trazer benefícios significativos. No entanto, é importante notar que é cedo para prever totalmente o impacto dessa descoberta. O destino das receitas geradas pela exploração do fosfato ainda estão em discussão, mas com a possibilidade muito grande de serem direcionadas para o fundo de pensão do governo norueguês, entre outras possibilidades. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço de coração sempre a sua audiência. Eu vou deixar 2 vídeos linkados aqui pra você. E tchau! Digital Flex.